Olá pessoal, É, como eu já havia dito para vocês anteriormente, está aqui o vídeo sobre o conteúdo desse segundo bimestre e que poderá ser utilizado independente de qualquer situação. Essa quarentena continuando ou não, esse material pode ser utilizado tanto para estudo de vocês quanto para resolução das atividades. Seguinte, qual o motivo de eu fazer esses vídeos? No caso, esse vídeo em questão, que eu estou fazendo um para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Basicamente, é porque existem alguns conteúdos na internet, mas são conteúdos bastante gerais, por um motivo bem simples. Eles não seguem uma grade curricular específica. Por isso que eu acabei tendo que gravar, tá certo? O conteúdo que nós vamos ver é esse capítulo 9, a busca da verdade, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. A gente vai ver o que é teoria do conhecimento, nós vamos estudar um pouquinho sobre os filósofos pré-socráticos, sobre sofistas, sobre Sócrates, sobre Platão, Aristóteles, e vamos entrar também um pouquinho na Idade Média, com a filosofia patrística e a escolástica. Pessoal, na hora que tiver dúvida, dá uma pausa no vídeo, volta, assiste de novo, continuar com a dúvida, faz a mesma coisa. Quando eu pedir para fazer as anotações, por favor, deem pausa no vídeo para vocês poderem fazer essas anotações, ok? E se tiver dúvida, apesar disso tudo, podem entrar no PV pelo WhatsApp e perguntar para mim. Não façam isso no grupo porque vocês sabem que tem muita conversa no grupo e eu acabo não achando nada. Então mandem no PV, tá bem? Então vamos começar. Tá aqui o capítulo 9, busca da verdade. Seguinte, pessoal. Para início de conversa, nós vamos seguir aquela velha metodologia da sala de aula, tá bem? Eu vou dizer a página, o lado A e lado B, especificar qual é o parágrafo e qual é a linha, para que vocês possam fazer as anotações, marcações e assim por diante. E também a gente vai fazer o seguinte, eu vou marcar o tópico completo junto com vocês e assim eu volto comentando, tá certo? Fica mais dinâmico e menos chato dentro do possível. Seguinte, nesse primeiro tópico, teoria do conhecimento, vocês vão contar esse primeiro parágrafo e vão marcar essas duas primeiras linhas. Vocês vão, nesse mesmo parágrafo, contar assim, a partir da última, tá? 1, 2, 3, 4. E vão marcar também, ok? Depois que vocês marcarem, a gente comenta com vocês esse material, esse assunto. Pois bem, olha só. Basicamente, pessoal, teoria do conhecimento, ok? É um ramo da filosofia, ela está dentro da filosofia, tá certo? Com a preocupação de investigar o que é conhecimento, o que é o saber verdadeiro, quais são as características desse conhecimento, quais são as características desse conhecimento verdadeiro, ok? Só que valendo lembrar o seguinte, que hoje em dia nós temos isso como essa teoria do conhecimento, como uma parte específica da filosofia, como uma disciplina dentro da filosofia que busca justamente isso, as condições do saber verdadeiro. Só que uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte, ao longo de todo o surgimento da filosofia, na Grécia, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, vocês têm que colocar uma coisinha na cabeça de vocês. A filosofia, ela vai sofrer por algumas influências, tá certo? Do contexto histórico, social que ela está inserido. Falando de uma maneira mais simples para qualquer um entender. Muda o período, vai mudar um pouquinho a filosofia. Se não a filosofia em si, mas pelo menos como ela trata determinados assuntos. Um bom exemplo disso, tá certo? É que apesar dessa teoria do conhecimento, mesmo quando não era
uma disciplina filosófica. Ainda estava na cabeça dos filósofos compreender o que é a verdade, o que é o conhecimento. Mas não era de todos os filósofos. Um bom exemplo disso são os céticos, tá certo? Que era justamente uma doutrina que pregava, tá bem? Que não tinha como o ser humano conhecer a verdade. E se tivesse como conhecer, tá certo? Ele não poderia transferir esse conhecimento para os outros. Falando de uma maneira bem simples. O modo de pensar cético comentava o seguinte, que primeiro não existe verdade. Segundo, se existe verdade, não tem como o ser humano saber sobre essa verdade. Mas se tiver como ele saber sobre essa verdade, não tem como ele transferir para os outros, não tem como ele comentar. Ou seja, não existe verdade, mas se existir, o homem não tem acesso. Tem acesso a essa verdade, mas não tem como ele transferir para os outros. Vocês estão vendo que eles criaram aqui um conjunto de pensamentos que acaba ajudando as falhas do pensamento anterior? Mas, pois bem, daqui um pedacinho a gente entra mais um pouquinho nisso. Mas eu só quero que vocês entendam isso, ok? Teoria do conhecimento é justamente a busca para as condições do saber verdadeiro. O que é saber verdadeiro? Como o homem pode ter acesso a esse saber verdadeiro? E assim por diante. Com exceção, por exemplo, dos céticos, tá certo? Que acreditavam que não existia verdade e se existisse o homem não tinha acesso. E se tivesse acesso não tinha como ele propagar para os demais. Agora a gente vem para o segundo tópico, tá bom? Filosofia pré-socrática. Vocês vão, nesse primeiro parágrafo aqui, marcar, contar 1, 2, 3, na quarta linha você começa a marcar que iniciaram o desligamento entre filosofia e pensamento mítico. Agora vocês vêm nesse Heráclito e o Devi, e vai contar 1, 2, 3. Na quarta linha você vai marcar assim, ao contrário deles, porém não rejeitou a contradição e quis aprender a realidade na sua mudança, no seu Devi. Você vem para o lado B, no primeiro parágrafo, e marca as 3 primeiras linhas. Agora você vem para Parmênides, tá certo? Que vai criar uma teoria chamada também de eleática, né? Mas bora lá. No segundo parágrafo, você vai marcar o seguinte, você vai contar no segundo parágrafo 1 a 2 linhas. No final da primeira, você vai começar a marcar, e na segunda. E você vai fazer uma coisinha também. Você vai pegar a cantoneta ou coisa do tipo, tá certo? E marcar no restante do parágrafo, tá bom? Faz uma parêntese ou coisa do tipo. Então, bora lá. Pessoal, para início de conversa, vocês têm que entender o seguinte. A filosofia grega, como na verdade a filosofia em toda a história da humanidade, como eu já devia falar para vocês no início desse vídeo, ela vai ser influenciada pelo período histórico, tá certo? E ela vai acabar adquirindo determinadas características influenciadas por esse período. Por exemplo, a filosofia na Grécia Antiga, ela vai ter determinadas características. A filosofia no começo da Idade Média vai ter algumas características. A filosofia no final da Idade Média vai ter algumas características. Por que a filosofia vai ter essas características diversificadas? Por causa do período histórico em que ela foi criada, tá bem? Seguinte, no caso da história grega, da filosofia grega em si, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos uma divisão básica aqui, filosofia pré-socrática, filosofia socrática, filosofia sistemática e filosofia helênica ou helenística, tá certo? Essas 4, mas nós não vamos nos focar nelas não, tá certo? Nós vamos acabar nos focando mais em quê? Na filosofia pré-socrática e na socrática, tá bem? Uma coisa que eu quero que vocês aprendam é o seguinte, a filosofia pré-socrática, pessoal, ela vai ter uma característica específica que vai ser o seguinte, ela vai ser a responsável pelo processo de transição, de desligamento da filosofia e o pensamento mítico.
Para início de conversa, eu quero que vocês entendam o seguinte: existe uma diferença de mítico e místico. Místico, tá certo? Tá ligado à espiritualidade. Mítico tá ligado a mitos e lendas, tá bem? Místico, espiritualidade. Mítico, lenda. Seguinte, uma coisa que vocês têm que saber é que o ser humano ele não gosta de não saber, ok? Ele tem a necessidade de compreender e de conhecer as coisas em sua volta. Bem simples isso. Por que eu estou dizendo isso? O mito, pessoal, vai ser a primeira forma, a primeira tentativa de responder os questionamentos humanos sobre o mundo que os cercava, ok? O que é a vida? O que é fogo? O que é a morte? O que é a fome? O ser humano tem esses questionamentos. Só que, diferente nos dias de hoje, em que nós temos acesso a um grande conjunto de informações, fruto, dentre outras coisas, da própria ciência, naquela época não. Então, ele formulava questões que não existia outra forma de responder que não fosse o mito. Quer um bom exemplo disso? Imagine dois homens conversando, tá certo? Vem um raio, uma tempestade, atinge uma árvore e ela começa a pegar fogo. Um pergunta para o outro, foi você? Não. O outro, foi você? Não. Quem foi? Independente deles saberem quem foi ou não, aquilo aconteceu. Um raio atingiu a árvore e a árvore está pegando fogo. Se não foi nenhum dos dois, mas alguém foi. Então, surge aí o quê? Foi Deus, o Deus do raio. Vocês se tocam aqui, por exemplo, o motivo dos mitos e dessas religiões mais antigas. Você tem uma relação das forças da natureza com os deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar, Deus da morte, justamente por causa disso, ok? Repetindo, o mito vai ser a primeira forma de explicação do mundo. Não se trata de uma mentira, ok? Era simplesmente uma forma que se baseava na sensibilidade do homem, ok? Na compreensão dos fenômenos naturais. Pois bem, o mito vai ser essa primeira forma de explicação. Entretanto, com o passar do tempo, surgem questionamentos em que o mito não é capaz de responder. Com essa questão aí, com o mito perdendo sua força de explicação, ok? Você vai ter o surgimento de outra tentativa de explicar isso que o mito não conseguia comentar. Nasce aí a filosofia. Só que valendo lembrar o seguinte, essa passagem do mito para a filosofia não foi no estalar de dedo, não foi um milagre, não foi da noite para o dia, foi um processo, que não cabe aqui a gente estudar, ok? Mas foi um processo, tá certo? Então, é justamente esses filósofos pré-socráticos, pessoal, que vão tentar entender essa passagem do mito para a filosofia, ok? Aqui nós temos a figura dessas três coisas aqui, ó. Tá dando para ver, né? Cosmogonia, teogonia e cosmologia. Cosmogonia e teogonia, pessoal, fazem aspectos a narrativas, ou seja, tem fundamento no mito. A cosmologia faz referência à compreensão, tem fundamento na filosofia. Cosmogonia, pessoal, é a narrativa do surgimento do mundo, do cosmo, ok? E o que é cosmo é tudo. A Via Láctea, o universo e assim por diante. Teogonia trata da narração do surgimento dos deuses, ok? Na cosmogonia e na teogonia não há uma busca por uma explicação no sentido como nós conhecemos, causa, efeito e assim por diante. Simplesmente narra. E aqui não há necessidade de razão quanto à ideia de compreensão. Aqui basta eu ter fé. Na cosmologia, você tem a busca justamente por uma forma de explicar racional o surgimento do cosmos. Enquanto a cosmogonia eu vou narrar, a cosmologia eu vou buscar explicar. Aqui já exige razão. Nós temos alguns filósofos, pessoal, aliás, vários filósofos. Entretanto, a gente vai se focar em Heráclito e Parmênides. Motivo? Porque ambos vão influenciar os filósofos que vão existir depois deles. Pessoal, Heráclito
e Parmênides, apesar de serem filósofos pré-socráticos, eles vão basicamente divergir de tudo, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Pedi que vocês marcassem essa parte aqui, tá certo? Não rejeitou as contradições e quis aprender a realidade de sua mudança, seu devir. Para Heráclito, pessoal, tudo está em constante mudança. Tudo muda. Devir, essa expressão devir, significa justamente movimento, mudança. Só que esse movimento, pessoal, não é simplesmente o movimento de sair de um lugar e ir para outro. É todo movimento. Tem o movimento de localização? Tem. Tem um movimento de estados da natureza, por exemplo? Tem. Como assim? Algo que estava congelado derreteu. Isso é um movimento. Tem um movimento dos seres biológicos? Como assim? Enquanto você está assistindo aqui esse vídeo, você está em movimento, por mais que você esteja parado e você vai dizer, pronto, agora eu confundi tudo. O movimento para eles, pessoal, vou dar um exemplo. Você está dormindo, você está em movimento, você não está envelhecendo? Vocês estão entendendo? Para ele, tudo era movimento. E normalmente essa mudança ela ocorria pela síntese dos contrários. Como assim? Eu mudo para o meu contrário. Vivo, morto. Pequeno, grande. Entenderam? Para Heráclito, tudo estava em constante movimento. E você mudava para o seu contrário. Ok? É dele a frase que diz que o homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Por um motivo bem simples. Quando ele toma o primeiro banho e ele vai tomar o segundo, ele já não é a mesma pessoa, ele mudou. E o rio? A água mudou também, a partir do primeiro banho da pessoa. Entenderam? Você está em constante mudança. Hoje você é diferente de ontem e vai ser diferente de amanhã, porque você está em constante mudança. E essa mudança é basicamente você saindo de um estágio e indo para outro, que é o contrário. Ok? No lado B, eu pedi que vocês marcassem o seguinte. Para Heráclito, ser é múltiplo, não apenas no sentido de que há multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. É aquilo que eu comentei com vocês, tá certo? A questão da alteração. Tudo está em mudança e uma mudança contínua para o seu contrário. Outro filósofo que vai questionar também essa ideia da movimentação é Parmênides, ok? Pedi que vocês marcassem o seguinte, nesse segundo parágrafo aqui. Parmênides conclui que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. E pedi que vocês fizessem essa chavezinha aqui para você saber que é o restante do parágrafo, ok? Se você quiser marcar o parágrafo todinho, não tem problema não. Parmênides, ele não aceita a ideia de Heráclito de que tudo está em constante mudança para o contrário. Segundo ele, isso é uma ilusão. Vale lembrar que essa teoria é chamada de eleática devido à região de Elea, que foi onde ele viveu. Tá certo? Segundo ele, diferente de Heráclito, que fala que tudo flui, Parmênides vai ter como base de sua teoria a imutabilidade do ser, ou seja, o indivíduo não muda, ele permanece estático, imóvel, de uma forma infinita. Traduzindo, o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Só que aqui vem uma coisa curiosa. Você pode dizer, rapaz, mas uma criança muda para um adulto. Uma semente você planta se transforma numa árvore. Existem mudanças, não existem? Aí é que tá. Para não negar a existência de movimento no mundo, já que existem coisas que nascem, morrem, mudam de lugar e assim por diante, ele vai dividir o mundo de 2 formas. Ele vai dividir o mundo em mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível, pessoal, é aquele mundo da percepção, dos sentidos e, consequentemente, da ilusão. O mundo inteligível é o verdadeiro e estático. Dito de uma forma bem simples, aquilo que a gente vê mudando, na verdade não está mudando. Nós que fomos enganados pelo nosso sentido e acreditamos que ele está mudando. Como assim? Para ficar bem mais simples. Imagine uma semente. A gente planta e nasce uma árvore. Na nossa concepção, a semente mudou, não foi? E se transformou numa árvore? Para Parmênides, não. A semente sempre foi uma árvore.
Nós que não percebíamos isso. Na nossa cabeça, semente é uma coisa, árvore é outra. Para ele, isso é uma enganação do mundo sensível, porque se você for pensar, a árvore sempre esteve na semente. Então, a semente não se transformou numa árvore, porque ela sempre foi uma árvore. Entenderam? Mundo sensível, somos enganados pelas sensações. Mundo inteligível é o mundo verdadeiro. Ok? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os sofistas. Mas, antes de mais nada, eu gostaria que vocês marcassem as partes em específicas, tá certo? E depois a gente volta comentando. Você vai falar, você vai marcar primeiro, segundo parágrafo, você vai marcar as 3 primeiras linhas. Ok? Você vai vir também aqui, olha só. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª linha e na metade da 10ª. Tá certo? Você vai para o lado B e faz essa chavezinha nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo do lado B, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai marcar a 5ª linha, a 6ª linha e a 7ª linha. Então, bora lá. Pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o seguinte. Os sofistas, durante muito tempo, até mesmo no período sobretudo no período de Sócrates, eles eram chamados de meretrizes, prostitutas. Por quê? Basicamente porque eles vendiam seus serviços. E que serviços são esses? Para vocês entenderem a importância dos sofistas, vocês têm que compreender algumas coisinhas bem interessantes. Antes, pessoal, na Grécia Antiga, você tinha um tipo específico de educação que se baseava em características físicas e mentais, ok? Só que com o surgimento da democracia, você vai ter a necessidade na mudança na educação, tá certo? Da paideia. O que é essa paideia grega? É a educação grega, ok? Eu estou correndo o risco de ser simplista demais, mas para vocês compreenderem de maneira mais direta. Paideia, pessoal, é o conjunto de ensinamentos que tem como objetivo formar um determinado ideal de cidadão, ok? Por exemplo, com o advento da democracia, a educação tinha que se alterar por um motivo bem simples, ok? A partir da democracia, surge a ideia de pessoas iguais. Enquanto antes na democracia você tinha o rei ou o tirano que simplesmente impunha sua vontade, ele não precisava convencer ninguém, bastava ele dizer que queria e acabou a história. Mas com o surgimento da democracia e a ideia de pessoas iguais, de cidadãos, ok? Eu não posso mais simplesmente obrigar alguém, já que ele é igual a mim. Eu tenho que convencê-lo. Então surge aí aspectos ligados à retórica, tá certo? E à argumentação. De uma maneira bem simples. A retórica vai ser a arte de falar, de argumentar, de convencer, de persuadir. Nesse aspecto, não importa se eu estou certo ou se eu estou errado. O que importa é a minha capacidade de convencer as pessoas. E os sofistas, eles acabavam ensinando às pessoas técnicas de retórica, técnicas de convencimento, para que as pessoas, os estudantes que pagassem os sofistas pelos seus ensinamentos, tivessem a capacidade de convencer as outras pessoas nas reuniões que ocorriam na ágora. Vocês estão entendendo? Por isso que Sócrates chamava eles, por exemplo, de meretrizes, de prostitutas. Seguinte, entretanto, vocês têm que entender também um outro aspecto. Os sofistas, pessoal, eles diziam o seguinte, que não existe verdade absoluta, ok? Não existe. Não existe verdade. O que existe é isso aqui, ó.
Um chama doxa, outro chama doxa, mas doxa é muito estranho. O que é isso aqui? Opinião. Segundo os sofistas, pessoal, não existia verdade absoluta. O que existia era opinião. Ok? O que existia era convencimento. Repetindo, não existe verdade absoluta. Tudo é questão de ponto de vista, tudo é questão de opinião, tudo é questão da pessoa que fala e assim por diante. Eles não acreditavam na ideia de verdade absoluta. E é curioso você pensar o seguinte, pessoal, que os sofistas, eles vão, apesar de serem tratados como meretrizes, prostitutas por Sócrates e durante muitos anos depois por outros filósofos, é inegável que eles vão ser importantes por um motivo bem simples. Eles vão acabar elaborando o ideal teórico da democracia, ok? Por um motivo bem simples. Na democracia, todo mundo é igual. Eu não posso obrigar alguém. O que eu posso fazer é convencer essa pessoa. E o convencimento vai se basear na minha habilidade de falar, na minha habilidade lógica de argumentar e convencer essa pessoa. Nesse aspecto, os sofistas vão ser bastante importantes. Importante também porque nesse negócio deles saírem ensinando, eles vão ser os primeiros a criar a ideia, sabe, de currículo de estudo, ok? Já que eles vendiam a arte de argumentar, eles tinham um currículo sobre o que estudar, como estudar, quando estudar e assim por diante. Aspecto que a gente utiliza nas escolas até hoje, ok? Repetindo, os sofistas não acreditavam na verdade, não existe verdade, o que existe é a opinião, ponto de vista. Para eles o importante, já que não existe verdade, é você persuadir, argumentar através da retórica e assim por diante. Tá certo? Por isso que eles vão ser bastante criticados por Sócrates e outros também. Nós temos um conjunto de pensadores sofistas, mas nós vamos nos resumir aqui a Protágoras e a Gorgias. Tá bem? Seguinte, Protágoras, página 106, lado B, você vai marcar nesse primeiro parágrafo, nessa segunda linha. O homem à medida de todas as coisas. É uma frase que vai resumir praticamente a teoria de Protágoras. No final do parágrafo, você vai colocar aqui também o seguinte: o que denota relativismo e subjetivismo, pois a verdade depende de circunstâncias e do lugar em que é discutida. Na página 107, ok? Você vai aqui em cima, no lado A, você vai no último, nesse primeiro parágrafo, nas 3 últimas linhas, você vai marcar: Protágoras defende que ninguém detém a verdade, ou pelo menos que ela resulta da discussão entre iguais, como revela sua célebre frase. Ok? Pessoal, seguinte. Protágoras, ele também vai dizer a mesma coisa que os sofistas. Existe uma diferença entre verdade e opinião. E não tem como eu saber a verdade, ok? Não tem. O que eu posso fazer é dar minha opinião, tá certo? Vou só ler aqui para vocês terem uma noção. O homem é a medida de todas as coisas. Descontextualizado, esse fragmento torna-se um tanto obscuro. Pode ser entendido de várias maneiras, mas frequentemente é interpretado como a exaltação da capacidade humana de construir a verdade. Traduzindo de uma maneira bem simples, não existe verdade. O que existe é opinião, ponto de vista que depende de vários fatores, como a época, o lugar e a pessoa, ok? Por isso que o homem é a medida de todas as coisas para ele, porque a noção de verdade absoluta não existe. O que o homem pode fazer, já que não existe verdade para ele tentar alcançar, é convencer outro homem sobre seu ponto de vista, tá certo? E esse ponto de vista vai mudar bastante. Quer dizer, você vai ter aqui uma espécie de relativismo, de subjetivismo, tá bem? Seguinte, agora a gente vai para a página 107, tá certo? É onde tem aqui Gorgias, tá bem? Pessoal, você vai eu vou pedir para vocês marcar tudo que tem que marcar, tá certo? Vocês vão aqui, ó, no segundo parágrafo, marcar na primeira e no começo da segunda linha. Do ponto de vista do conhecimento, Gorgias era um cético. Tá certo? Agora vocês vão para esse parágrafo aqui e vão contar. 1, 2,
3, 4 linhas. Na quinta linha, você vai marcar. Ao contrário, dizer se faz pela palavra e ela é impotente para conhecer o real, servindo apenas para comunicar opiniões. Ok? Você pode fazer um risquinho aqui ou marcar o restante do parágrafo. E você marca aqui também. Seguinte, pessoal, antes de mais nada, Gorgias, ele era cético. E como eu já comentei com vocês, a ideia do ceticismo não é não acreditar em nada, como muita gente pensa. O cético consiste justamente de quê? De duvidar de doutrinas, duvidar de verdades absolutas, verdades estabelecidas. Porque, primeiro, na concepção do ceticismo, não existe verdade. E se existir, o ser humano não consegue alcançar ela devido ao fato dessa verdade universal ser suprema e o homem ser muito pequenininho para conseguir pensar nela. Ok? Então, se eu não sei da verdade, como é que eu posso julgar os outros? Os outros podem estar certos e eu posso estar errado. Então, eu tenho que fazer o quê? Ficar na minha, não emitir juízo de valor. Por isso que quando a gente fala de ceticismo, tem esses dois conceitos aqui que são específicos do ceticismo, tá certo? Afasia e ataraxia. A afasia consiste justamente em quê? Em você não fazer juízo de valor de ninguém e de nada. Ataraxia é você se afastar das coisas. Não fazer juízo, se afastar. A junção dessas duas coisas aqui propiciou a verdade absoluta. A verdade não, perdão. A felicidade absoluta, tá certo? Eu vou ser feliz por quê? Eu não vou julgar nada em ninguém e vou me afastar desse tipo de situação. Tá certo? Pois bem, olha só, pessoal. Gorgias, ele vai criar 3 teses. Primeiro, o ser não existe. Que ser? Qualquer ser, por exemplo, Deus. Segunda teoria, se ele existir, a gente não pode conhecer. Continuando na ideia de Deus, Deus não existe. Mas se ele existe, a gente não pode conhecer ele. Mas se pudermos conhecer, a gente não pode comunicar aos outros, conhecendo na ideia de Deus. Continuando, Deus não existe. Se existe, eu não posso conhecer. E se eu puder conhecer, eu não posso comunicar aos outros. Quer dizer o seguinte, ele faz uma separação entre o ser, o pensar e o falar. Tá certo? Bem simples isso. Aí vem naquela parte que eu pedi que vocês marcassem, olha só. Ao contrário, o dizer se faz pela palavra e ela é impotente para conhecer o real, servindo apenas para comunicar opiniões. Traduzindo de uma maneira bem simples, tá certo? Digamos que, para Protágoras, não existe verdade. Para Gorgias, até que pode existir verdade, mas nós não somos capazes de conhecê-la, de alcançá-la. E mesmo que nós fôssemos capazes de alcançar essa verdade, nossa capacidade de comunicação, nossa linguagem, nossa capacidade de compreensão não permitiria que a gente partisse para os outros. Quer dizer o que com isso? Que o real, pessoal, não pode ser entendido, nem compreendido, nem repassado por nossas palavras. Por isso é que a gente não consegue chegar na verdade absoluta, restando apenas expressar opinião, tá certo? A única diferença é que, segundo Protágoras, a opinião se baseia na razão. Para Gorgias, a opinião se baseia nas emoções. Aqui vence uma discussão quem tem mais razão. Aqui a pessoa é capaz de persuadir não através da razão, e sim da emoção. Tá bem? Ok, pessoal. Na página 107, no lado B, tem o tópico 4. 4, método socrático. Seguinte, antes de mais nada, é bom vocês entenderem que existe uma diferença metodológica, mas sobretudo de pensamento entre Sócrates e os sofistas. Como eu já havia dito para vocês anteriormente, os sofistas não acreditavam numa verdade absoluta, numa verdade suprema. E mesmo aqueles sofistas que acreditavam que existia uma verdade, eles diziam que o ser humano era incapaz de alcançar essa verdade. Aí vocês podem dizer, e por que eles dizem isso? De onde é que eles tiraram isso? Eles vão usar uma lógica bem simples. Se existisse uma verdade absoluta, suprema, só existiria uma filosofia,
só existiria um pensamento, todo mundo ia pensar igual. Mas como nós temos diversas opiniões, diversos sentidos, obviamente, então não existe uma verdade absoluta. O que existem são somente opiniões. Sócrates era contra isso. Segundo Sócrates, é capaz sim de eu chegar à essência, ou seja, à verdade absoluta. E ele resumia essa essência também, tá certo? No termo chamado de conceito. O que é o conceito para Sócrates? É a essência de algo, é a verdade sobre algo. E como é que eu chego nessa essência? Quando eu me afasto da enganação, da ilusão dos sentidos e eu supero as meras opiniões. Através disso, eu posso chegar na essência. Com isso, pensando nisso, Sócrates formulou uma espécie de dialética. Pessoal, dialética, de uma maneira bem resumida, bem simples, é a arte de pensar, ok? É você pensar, criando esquemas e assim por diante. É a arte de pensar. O método socrático, tá certo? Se baseava em duas partes, uma fase destrutiva e uma fase construtiva. A fase destrutiva era chamada de ironia, que baseava-se simplesmente em abordar uma pessoa, tá certo? E perguntar a ela, por quê? O que é isso? Fale disso, daquilo lá. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Até fazer com que a pessoa, que achava que tinha determinado conhecimento, percebesse que ela não sabia de porra nenhuma. Quando ela percebesse que ela não sabia de porra nenhuma, vinha uma outra parte, que era chamada de maiêutica. E Sócrates fez isso, denominou essa fase em homenagem à sua mãe, que era parteira. Sócrates dizia que a mãe dele trazia pessoas ao mundo e ele trazia as pessoas à verdade, tá certo? Dava à luz as novas ideias. Quando a pessoa, depois dele passar pela fase da destruição, da ironia, percebia que não sabia de nada, tá certo? A pessoa buscava a verdade. Ele buscava a essência. Ironia, eu pergunto até ela descobrir que não sabe porra nenhuma. Maiêutica é quando eu vou me propor aqui a buscar essa verdade. Só que vale lembrar, pessoal, que esse método nem sempre funcionava, porque às vezes algumas pessoas não aceitavam, outras pessoas fugiam da discussão. Nesse caso, era chamado de diálogos aporéticos, ok? A ironia maiêutica funcionava, essa dialética socrática, funcionava quando ambas as partes queriam conversar, ok? Aí você tinha um processo de ironia maiêutica, desconstrução e reconstrução, pode dizer assim, renascimento. Mas quando uma das partes não queria conversar, ia embora, não aceitava, coisa do tipo, nós chamávamos isso de métodos aporéticos, ok? Agora, pessoal, página 108, lado A busca do conceito. Vocês vão marcar o seguinte, nesse primeiro parágrafo, vocês vão marcar na primeira linha e comecinho da segunda. Você vai fazer também isso no terceiro parágrafo, na última linha, conceito de coragem. Na verdade, só conceito. Pessoal, o que é o conceito? De uma maneira bem simples, o conceito para Sócrates é a verdade, é a essência de algo. É a verdade absoluta. Pronto, só isso. Não vou entrar muito nisso aqui, que ele vai comentar outras coisas, ele vai dar exemplo de onde é que ele falava, e assim por diante. Mas vocês têm que guardar isso. O conceito para Sócrates é a essência, é a verdade absoluta. Mais um detalhezinho, vou entender que Sócrates ele fazia muitos questionamentos morais. Por exemplo, ele perguntava a uma pessoa que se achava justa, ele perguntava, o que é justiça? E assim começava o questionamento até a pessoa, se lembra a questão da ironia? Até a pessoa entender que ela não sabia de nada, aí você entrava na maiêutica, né? E ambos juntos iam buscar a verdade universal, a resposta para tudo, a essência, ou seja, o conceito. No lado B da página 108, nós vamos falar agora também de Platão. Platão era aluno
de Sócrates, tá certo? Que aqui vem uma coisa interessante. Sócrates não deixou nada escrito. Muito do que a gente sabe sobre os pensamentos de Sócrates foi repassado para a gente pelos seus discípulos, tá certo? Sócrates não escreveu muita coisa, aliás, ele não escreveu nada. Seguinte, é de Platão a chamada alegoria da caverna, né? O mito da caverna, que comenta que pessoas foram acorrentadas desde a infância em uma caverna, de modo que só podiam enxergar o fundo dessa caverna. Na entrada da caverna tinha uma fogueira, e essa fogueira projetava no fundo da caverna as sombras que as pessoas achavam que eram os objetos em si. Só que um desses prisioneiros se liberta, vai para fora da caverna, passa um tempo sem conseguir enxergar, já que ele estava acostumado no escuro, e depois que ele descobre que tudo que ele achava era mentira, era uma ilusão, ele volta para a caverna, vai falar para os seus colegas que o que eles pensam que é verdade, na verdade é uma ilusão. Esses colegas não aceitam e o matam. A alegoria da caverna, pessoal, ela vai mostrar justamente essa distinção entre verdade e ilusão, ok? Que é bem característica do pensamento de Platão. E, na verdade, é bem interessante você pensar, por exemplo, que até mesmo um filme, o chamado Matrix, né, o primeiro filme, ele vai literalmente ser uma personificação dessa alegoria da caverna. É bem interessante. Eu vou, provavelmente, junto com esse vídeo, postar um linkzinho de um vídeo apresentando o link da caverna, do mito da caverna, e provavelmente também um linkzinho para vocês assistirem um filme. Efeito de auxílio de vocês também, tá certo? Eu quero que vocês entendam o seguinte, mas bora primeiro marcar as coisas, tá certo? Página 109, você vai vir aqui em cima. Nessa primeira linha você faz assim, sair das sombras para a visão do sol, representa a passagem dos graus inferiores do conhecimento aos superiores. Agora você vai vir nesse segundo parágrafo, tá vendo a palavra dialética? Faz o seguinte, marca ela, ok? Marca dialética e marca também a expressão ascendente, ou seja, crescendo. Você sai de um estágio inferior para um estágio superior. E, nesse último parágrafo, você vai marcar aqui, ó, as ideias são a única verdade. Seguinte, pessoal. Relembro do conceito de dialética que eu falei, né? A arte de pensar, de organizar os pensamentos e assim por diante. Seguinte, o pensamento, a dialética platônica, ela é dicotômica. Como assim? Ela divide em duas partes. Nesse aspecto, você vai acabar tendo Platão bastante influenciado pelo pensamento de Parmênides. Se lembra? A divisão entre dois mundos, mundo sensível e mundo inteligível. Então, Platão também, pessoal, ele vai dividir o ser humano em duas partes, alma e corpo. Já já a gente dá prosseguimento a isso. Mas eu quero que vocês guardem esses aspectos primeiro. Platão divide o homem em duas partes, corpo e alma. A sua dialética, ela é ascendente, ou seja, você vai de um nível inferior para um nível superior. E, tá certo? Ele vai dividir o mundo, ele vai ser influenciado por Parmênides, ele vai dividir o mundo em mundo sensível e mundo inteligível. Ok? Nós podemos de início dizer que o mundo sensível é o mundo das ilusões, do engano, tá certo? Enquanto o mundo inteligível é o mundo ideal, o mundo verdadeiro. Só que é interessante vocês entenderem o seguinte, já que a gente está falando do capítulo sobre teorias do conhecimento. Para Platão, você vai ter níveis diferentes de conhecimento dentro desses dois tipos de mundo. Como assim? O mundo, tá certo, para Platão, é dividido em dois mundos, mundo sensível e mundo inteligível. Mas esses dois mundos são subdivididos em 4 degraus. Que 4 degraus são esses? Crença, é bom vocês anotarem, opinião, raciocínio e intuição intelectual. Ok? Relembra que eu disse que a dialética de Platão ela era ascendente, então você sai do mais baixo e vai para o mais alto. Ok? O que é a crença, pessoal? É a nossa crença em nossos sentidos. Eu creio que está frio porque meu corpo está sentindo que está frio. Eu creio que é noite porque eu estou vendo que é noite. Acabou a história. Ok?
Crença é a nossa crença nos nossos sentidos. Opinião é a formulação de uma ideia minha, de uma opinião minha sobre aquilo que me é ensinado. Raciocínio, tá certo? É a fase de transição, onde eu saio da crença e da opinião e vou para a intuição intelectual. Essas duas, pessoal, crença e opinião, fazem referência ao mundo sensível, enquanto o raciocínio e a intuição intelectual fazem parte do mundo inteligível. Segundo Platão, nós temos que sair do mundo sensível, abandoná-lo, descartá-lo, uma vez que não passam de mentiras e ilusões. Temos que abandoná-lo, sair dele e entrar no mundo inteligível, ou seja, o mundo do raciocínio e da intuição intelectual. Ok? Na página 112, no lado A, existe uma coisa chamada teoria da reminiscência, tá bem? Vocês vão marcar algumas coisas e eu comento depois. No primeiro parágrafo, vocês vão marcar a primeira e a segunda linha, ok? O começo da segunda. Você vai marcar essa parte túmulo da alma, você vai marcar essa parte teoria da reminiscência e você vai marcar conhecer e lembrar. No terceiro parágrafo, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai marcar isso aqui, tá bom? E você vai puxar um parênteses no restante do parágrafo. Pessoal, é o seguinte, reminiscência é relembrar, ok? Traduzindo, falando de uma maneira bem simples, Platão, pessoal, ele vai superar a divisão de pensamento entre Heráclito e Parmênides, ok? Ele vai juntar esses dois pensamentos que até então eram antagônicos. Ele procura superar essa oposição. Aí vem a pergunta: como é que Platão vai superar esse choque, esse embate entre o pensamento de Heráclito e Parmênides? Simples, ele vai dividir o mundo em dois. O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é aquele que nos dá a falsa ilusão que as coisas estão em constante mudança, num devir perpétuo. Aí é Heráclito. E ele vai dizer que também existe um mundo inteligível, ok? De verdades absolutas, que são imutáveis. Aí nós temos Parmênides. Repetindo, Platão ele vai conseguir superar essa divisão de pensamento entre Parmênides e Heráclito através da divisão do mundo em dois, mundo sensível e mundo inteligível. O que é que diz a teoria da reminiscência? Vocês recordam que eu disse para vocês que Platão havia falado de que eu tinha dito que para Platão o homem era dividido em dois, corpo e alma? Então, na teoria da reminiscência é o seguinte, você já tem todo o conhecimento dentro de você, na tua alma. O problema é que tua alma, quando entra no teu corpo, se esquece de tudo que sabia. Por isso que ele fala que o corpo é o túmulo da alma, tá certo? Porque quando a alma entra no corpo, a alma é degradada, se esquece, é aprisionada. Por isso que o corpo é o túmulo da alma. Quando você estuda e busca conhecer, aprender, você não está aprendendo nada de novo, você apenas está forçando tua alma dentro do teu corpo a se lembrar de tudo o que sabia. Tá certo? Isso é para Platão a teoria da reminiscência. Tá certo? Agora a gente vai entrar em Aristóteles. Seguinte, pessoal, vocês vão nessa página 112, nesse lado A, marcar nesse primeiro parágrafo, tá certo? Vai contar 1, 2, terceira linha, tá aqui, ó, mais ainda foi ele estabeleceu as linhas da lógica. Vocês vão marcar até 1, 2, 3, 4, 5, até a sexta linha. Agora, vocês vão vir no lado B, nesse primeiro parágrafo, e marcar metafísico e filosofia primeira. No segundo parágrafo, você vai procurar contar 1, 2 linhas e vai marcar o final da segunda, a terceira e a quarta. Puxa uma linhazinha aqui, tá certo? No restante. E no final do parágrafo, você vai contar 1,
2, 3 linhas e marcar. No último parágrafo desse lado, você vai contar 1, 2, 3. Na quarta linha, no final da quarta linha, tá certo? Você marca a quinta, a sexta e a sétima. Tá bem? Então, bora lá. Seguinte, pessoal. Vou falar primeiro dessa parte aqui. Primeiro, pessoal, Aristóteles é um dos homens mais inteligentes que já surgiram na história. Tanto que ele vai se meter em assuntos como biologia, matemática, astronomia e assim por diante. Tá certo? Ele é considerado, inclusive, o pai da lógica, né? Da lógica aristotélica que nós já estudamos. Seguinte, uma das principais teorias é a chamada de metafísica, que vai influenciar até nos dias de hoje. Só que, curioso, a expressão metafísica, pessoal, para muita gente pode partir a ideia de que é algo que está para além da física. Só que isso aqui é simplesmente uma questão de linguagem. Como assim? Como eu disse para vocês, Aristóteles vai se meter em vários assuntos. Só que depois dele, seus discípulos vão organizar seus textos, tá certo? Em espécies de livros. Na parte em que ele falava de biologia, deram o nome de física. Nos textos que eles colocaram depois da física, eles botaram o nome de metafísica. Então, o metafísico aqui não quer dizer espiritual, extracorpóreo, não. É simplesmente porque no livro, o capítulo, tá certo? Eles colocaram física e depois colocaram os textos que falavam de outros assuntos. Então, metafísica, simplesmente. Aristóteles usava mais a expressão filosofia primeira, que é basicamente o seguinte, tá certo? É a filosofia que consiste de tratar do ser pelo ser. Como assim? Tá certo? É a filosofia que busca conhecer a essência. O que é que faz com que o ser seja único e assim por diante. De maneira bem simples, é isso. Metafísica, a filosofia primeira de Aristóteles, ou também pode aparecer em algum lugar, numa prova, coisa do tipo, como a filosofia do ser enquanto ser, consistia na filosofia que buscava entender a essência do ser, independente de suas particularidades. Ok? O que é que faz, por exemplo, do ser humano, humano? O que é que faz de Maria, Maria? O que é que faz, e assim por diante. Essa é a base da filosofia primeira. Agora vem uma coisa curiosa com relação a Aristóteles, que fala aqui nesse parágrafo aqui, tá certo? Diferente de Platão, que a dialética dele era ascendente, ele, ao dividir o mundo sensível de inteligível, coisa que Aristóteles também faz, relembra que Platão ele dizia que nós tínhamos que sair do mundo sensível, abandoná-lo, superá-lo e partir para o mundo inteligível. Quer dizer o seguinte, Platão queria que abandonássemos o conhecimento sensível, o conhecimento sensorial, perceptível, e que nós utilizássemos somente a ideia. Isso é criticado por Aristóteles. Segundo Aristóteles, pessoal, nós não devemos abandonar o conhecimento sensível para entrar no conhecimento racional. Por um motivo bem simples, segundo ele, diferente do que Platão falava, né? O mundo sensível não é diferente do mundo inteligível e não são inimigos, pelo contrário, eles se complementam, ok? De uma maneira bem simples é isso, porque para ele a ideia que eu tenho de algo, sobre alguma coisa, é explicada pela abstração, pelo meu intelecto. E isso é influenciado primeiramente pela primeira forma de conhecimento que o ser humano tem, que é o quê? O conhecimento sensorial, das sensações, ok? Aristóteles, pessoal, enquanto Platão tinha 4, tá certo? Se lembra? O mundo sensível, muito inteligível, se subdividia em 4 degraus, que deveriam ser superados até chegar na intuição intelectual. Então, Aristóteles vai dizer o contrário. Existem 7. Alguns vão dizer que é 6, tá certo? Porque alguns passam por cima da linguagem, mas bora deixar a linguagem. Nós temos sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem,
raciocínio e intuição. Só que essa intuição é a mesma ideia de intuição intelectual, tá bem? Segundo Aristóteles, eu não abandono um. Um não é melhor que o outro. Um é a soma do outro. Por exemplo, sensação, ela não é pior que percepção, percepção não é melhor que sensação. Imaginação não é melhor que percepção, memória não é melhor que imaginação. Pelo contrário, uma é a causa e a consequência da outra. Percepção é a consequência da sensação, mas também é a causa da imaginação. Imaginação é a consequência da percepção, mas também a causa da memória, e assim por diante. Segundo Aristóteles, sensação, tá certo? O conjunto de sensações que eu tenho sobre determinada coisa cria uma percepção que eu tenho sobre ela. O conjunto de percepções elaboram a minha imaginação. A minha imaginação formula a minha memória, e assim por diante. Repetindo, um não é melhor do que o outro. Um é a causa e consequência do outro. Quer dizer o seguinte, mas só um detalhezinho, tá certo? Os primeiros 6, não quer dizer que eles são inferiores ao último estágio, que é o estágio da intuição, que é o ato do pensamento puro. Não. Eles são simplesmente... eles são o caminho para chegar até essa intuição. Por isso que eu não posso abandoná-los. Quando eu chego na intuição, tá certo? Quer dizer que eu passei por todos esses e fui agregando todo o conhecimento que eles podiam me dar. Tá bem? Coisa também que é interessante vocês colocarem, ó. Na página 113, vocês vão aqui para conhecimento pelas causas e vão marcar nesse primeiro parágrafo essas duas primeiras linhas. Aristóteles define a ciência como conhecimento verdadeiro, conhecimento pelas causas. Depois eu volto explicando. Substância, essência e acidente. Nesse primeiro parágrafo vocês vão contar 1, 2, 3, 4 linhas. Na quinta vocês vão marcar substância é aquilo que é em si mesmo. Vocês vão marcar também aqui, ó, essência e acidente. Em matéria e forma, vocês podem marcar o parágrafo todo ou poupa um pouquinho de pincel de vocês, né? E faz isso aqui, ok? Vocês vão marcar somente matéria e vão escrever o seguinte, o que é matéria? É a composição de algo. Agora no lado B, tá bem? Vocês vão marcar forma, só a palavra forma, e vão escrever o quê? Que é a característica de algo. Nesse lado B, você vai contar 1, 2, no terceiro parágrafo, você pode marcar todo o parágrafo também, tá certo? Potência e ato. Você vai marcar potência. Depois você vai marcar ato. E por fim, você vai poder pegar esse parágrafo e marcar essas 3 primeiras linhas. E aqui a gente fecha um pouquinho essa parte, tá bem? Nós temos os outros assuntos, mas eu comento já já. Pessoal, seguinte. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aristóteles, ele vai criticar Heráclito, ele vai criticar Parmênides, e ele vai criticar inclusive seu próprio professor, Platão. Ele vai pegar o conhecimento de cada um, vai trabalhar e criar uma síntese deles, tá certo? Primeira coisa que vocês têm que saber sobre Aristóteles. Outra coisa, como eu falei, é que Aristóteles ele não separa o mundo sensível do mundo inteligível. Ambos se complementam até você chegar no conhecimento verdadeiro, na essência real, ok? No conceito, na ideia. Ideia, conceito e essência são as mesmas coisas, tá certo? Nesse aspecto. Seguinte, segundo ele, tudo no mundo é causa e consequência de outra coisa. E é esse agrupamento de causas e consequências que mantém o eterno movimento. Tá certo? É esse o conhecimento pelas causas, nessa parte aqui que eu estou dizendo. Define ciência como conhecimento verdadeiro, conhecimento pelas causas. É simplesmente o quê? Esse conhecimento pelas causas é basicamente a negação que Aristóteles faz da teoria de Platão de separar o mundo sensível do mundo inteligível, porque um é causa e consequência do outro. Tá certo? Substância, essência e acidente. Pessoal,
O que é a substância de algo? É o que faz daquele algo ele mesmo. Qual é a substância de Maria? É o que faz de Maria, Maria. Qual é a substância de Pedro? É o que faz Pedro, Pedro. Qual é a substância de um... Para aqueles que gostam, tá? De um bom galo de briga. É o que faz dele um bom galo de briga. Assim por diante. Substância é aquilo que é em si mesmo. É o que faz de você você. Ok? A substância, ela pode se resumir em dois tipos diferentes de substância. Nós temos a substância essencial e a substância acidental. Substância essencial, pessoal, é aquilo que, se você mudasse, mudava o ser. Por exemplo, qual é a minha essência, a essência de Lindenberg? É aquilo que, se eu mudar, eu deixo de ser eu. Ok? Substância é o que faz de mim eu. O que faz de eu, né? Ela pode ser essência ou acidente. Essência é aquele atributo que, se eu mudar, tá certo? Se faltar, eu deixaria de ser o que eu sou. E o acidente é a substância que eu posso alterar, não tem bicho não. Há um exemplo, o ser humano. Ok? A humanidade, vou pensar aqui, o ser humano. A racionalidade é uma substância essencial, porque se o ser humano deixa de ser racional, ele se torna um animal qualquer. Agora me diga, por exemplo, aí uma substância acidental do ser humano. Ele é bonito, velho, gordo. Vocês estão entendendo? Se você pegar um homem inteligente e bonito e um homem feio e inteligente, a essência deles vai ser a mesma. A substância essencial vai ser a mesma, porque são inteligentes, são racionais. Mas a substância acidental vai ser diferente, pois um vai ser bonito e o outro vai ser feio, ok? Matéria e forma. Pessoal, matéria é o princípio indeterminado do mundo que o mundo físico é composto. É aquilo de que é feito algo. Traduzindo, matéria é a composição, é a estrutura física de algo, ok? Por exemplo, qual é a matéria da água? H2O. Ok? Bem simples, é a sua composição. Lado B, da página 113. O que é forma? É aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Traduzindo, característica. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a matéria da água? H2O. Qual é a forma da água? Ela pode estar na forma gasosa, líquida, sólida. Deu para entender? Acredito que sim, né? Outra coisinha também que vocês têm que saber. Potência. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera que está tremendo. Potência e ato. Pessoal, potência é a capacidade de alguma coisa se tornar outra. Ato é o que ela é. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Você gosta de biologia, química, esse tipo de coisa. Ok? É o que você é agora. Potência. Tu pode se tornar um médico, por exemplo. Ato. Você é uma pessoa que tem uma boa resistência aeróbica. Por exemplo, teu pulmão é muito resistente, tu prende a respiração muito fácil. Então, se você tem essa capacidade de prender essa respiração por muito tempo, você pode se tornar o quê? Um mergulhador. Deu para entender? Ó? Ato é o que tu é. Potência é o que tu pode vir a ser. Deu para entender, né? Agora, curiosidade, pessoal. Não se trata de uma mera... A ideia de ato se transformar em potência não quer dizer que você vai se atualizar, ok? Não é uma atualização de uma vez por todas. Segundo Aristóteles, o ser ele está em constante movimento entre ato e potência. Você se torna. Quando você se torna, ok? Que é o seu futuro, né? Você é agora, isso aqui é o que você pode ser. O que você pode ser, tu se tornou, não se tornou? Então, a tua potência se tornou um ato. Ficou confuso, não foi? Então, bora lá. Imagina, por exemplo, como eu disse, você corre bastante. Você tem uma boa resistência física. Então, isso é o que você é. Você pode se tornar o quê? Um maratonista. Isso é o que você pode vir a ser. Aí você treinou e agora você é um maratonista. Aquilo que você sonhava em ser, você não se tornou? Então,
voltou a ser um ato. Aí agora eu quero participar de outro esporte, então eu treino bastante para ser outra coisa. Deu para entender? A vida para Aristóteles é uma constante mudança entre ato e potência, ou seja, entre o que sou e o que eu posso vir a ser. Pessoal, continuando sobre Aristóteles, na página 113, nós temos uma coisinha chamada teoria das quatro causas, tá certo? Ela vai seguir uma coisa que Aristóteles chamava de princípio de causalidade. O que é esse princípio de causalidade? Tá certo? É bem simples de resumir. Uma coisa é causa de outra e consequência de outra. Olha essas três. Sensação, percepção e imaginação. Sensação é a causa da percepção. Percepção é a consequência da sensação. Percepção, ao mesmo tempo, é consequência da sensação e causa da imaginação, ok? Princípio da causalidade vai dizer isso, que uma coisa move e é movida por outra. Uma coisa é causa e consequência de outra, tá bem? Página 114. Já que eu falei da teoria das quatro causas, tá bem? Tem aqui, olha só. Seguinte, as quatro causas para Aristóteles são... Isso aqui é justamente para explicar o eterno movimento, ok? O eterno devir esse movimento. Para Aristóteles, as coisas estão em constante movimento por causa dessas quatro coisas aqui. Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Causa material, pessoal, de uma maneira bem simples, é do que algo é feito. Causa eficiente é quem fez aquela coisa. Causa formal, tá certo? É a forma que aquela coisa tem. E causa final é para que ela serve. Vou pegar um exemplo de um carro. Ok? Imagina aí, por exemplo, qualquer carro, bora lá. Um Gol. Qual é a causa material? É do que ele é feito. Ferro, vidro, plástico, assim por diante. Qual é a causa eficiente? Quem foi que criou aquele carro? Tá certo? Causa formal é qual é a forma que ele tem? De um carro. E qual é a causa final? É para que ele serve? Para andar e assim por diante. Imagine, por exemplo, uma estátua. Ok? Que ele dá um exemplo aqui da estátua de mármore, né? Qual é a causa material? Como eu falei, se é uma estátua de mármore, ela é feita de mármore. Qual é a causa eficiente? É quem foi que esculpiu aquela estátua. Causa formal é qual é a forma que ela tem? De um cavalo, de uma mulher segurando uma criança e assim por diante. E qual é a causa final? Para que ela serve? Por beleza, porque o cara quer ganhar dinheiro ou assim por diante. Segundo Aristóteles, é justamente essas quatro causas que explicam o movimento que para Aristóteles é eterno, ok? Como assim? Um sendo causa e consequência do outro. Se lembra o conceito de causalidade? Agora tem uma coisa interessante aqui que vocês têm que perceber. Tem todo esse tópico aqui, tá certo? Sobre Deus, o primeiro motor imóvel, mas eu vou resumir de uma maneira bem simples para vocês, para tentar ser um pouquinho menos enfadonho. Olha só, para Aristóteles, tudo é causa e consequência de alguma coisa. Isso aqui já ficou claro, não ficou? Então vem o detalhe. Se tudo é causa e consequência de alguma coisa, então nós podemos ir perguntando, até chegar à origem de algo. Só que a gente corre o risco de passar uma infinidade de tempo procurando isso. Já imaginou? A gente procurar a origem de tudo. A origem de tudo. Nós corremos o risco, pessoal, de passar toda a eternidade procurando isso. Então, ele pensando nisso, já foi logo no que ele considerava sendo a origem de tudo, que foi, no caso, Deus, o primeiro motor imóvel, ok? Se tudo é a causa de alguma coisa, então ele procurou algo que fosse a origem de tudo, tá certo? Ele procurou algo que causasse, mas que não fosse influenciado. Eu sei, ficou complicado. Mas faça o seguinte, ó, marca essa parte aqui. A descrição das relações entre coisas leva ao reconhecimento da existência de um ser superior e necessário, ou seja, Deus. Para Aristóteles, pessoal, imagine o seguinte, para ficar mais simples para vocês. Olha essas três canetas.
Ok? Seguindo o princípio da causalidade, um é consequência do outro, né? Essa é consequência dessa. E ao mesmo tempo é a causa dessa. Agora imagine colocando mais uma caneta. Agora imagine colocando mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25 milhões. Sempre um vai ser causa e consequência do outro. Só que se eu quero chegar à origem de tudo, eu vou passar uma eternidade procurando isso, já que um vai ser causa e consequência de tudo. Por isso, pessoal, que essa relação de causa e consequência, segundo Aristóteles, se a gente chegar ao início de tudo, tá certo? Nós vamos chegar a um ponto que existe um ser, algo que causou todo o resto, mas não foi consequência de nada. Ele sempre existiu. Que ser é esse? Deus. Ou seja, Deus é a causa de tudo e, ao mesmo tempo, consequência de nada. Por quê? Porque ele cria tudo, mas não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Entenderam? De uma maneira bem simples. Por isso que ele fala que Deus é o primeiro motor imóvel. Por quê? Porque se lembra que para Aristóteles tudo está em constante movimento. Por que constante movimento? Porque um é causa do outro. Um ato que se torna potência, que volta a ser ato, que se torna potência e vai se movimentando. Quer dizer o seguinte, quando ele cria a teoria de que Deus é o primeiro motor imóvel, ele está dizendo o seguinte, que existe um ser que iniciou tudo, ok? Que ele é a causa de todo o resto, mas ele não é a consequência de nada. Por quê? Porque algo para ser a consequência de alguma coisa quer dizer que foi criado. Por exemplo, essas duas canetas, ok? Essa daqui é consequência dessa porque essa foi criada por essa. Quando eu digo que essa é a causa dessa, é porque essa amarela criou essa verde, ok? Quando eu digo que Deus é a causa de tudo, mas não é a consequência de nada, eu estou dizendo o seguinte, que ele criou tudo, mas não foi criado por ninguém, porque sempre ele existiu. Quer dizer, se você analisar por esse lado, a teoria aristotélica, ela vai ter, sim, um aspecto teológico. Só que coloco na cabeça de vocês, não é um aspecto teológico religioso, é um aspecto teológico filosófico. Qual é a diferença aqui? Porque Deus, para ele, não é esse ser onisciente, onipresente, onipotente, que ama sua criação, que mandou seu filho unigênito para salvar o mundo. Não, ele não é isso, não. Para Aristóteles, Deus é puro pensamento, ok? É pura intuição, puro ato de pensar, tá certo? Agora vem um detalhezinho que é curioso. Olha nesse lado B aqui, nesse segundo parágrafo, nessas 3 primeiras linhas, tem o seguinte: o primeiro motor imóvel, por não ser movido por nenhum outro, é também um puro ato, sem nenhuma potência. Por que Deus é puro ato? Porque, como tem lá, como o próprio Jesus Cristo disse, né? Eu sou. Traduzindo, Deus é. Acabou a história. Relembra que ato é o que eu sou, potência é o que eu posso ser? Então, Deus é puro ato e nenhuma potência. Por quê? A relação ato-potência é uma coisa que eu sou e eu posso vir a ser, melhorar e assim por diante, tá entendendo? Ato, eu sou. Potência é aquilo que eu estudando, me preparando, me capacitando, eu vou me tornar. Deus é puro ato, para Aristóteles. Ou seja, ele sempre vai ser daquele jeito. Ele não é nenhuma potência. Por quê? Porque ele nunca vai mudar. Tá bem? Aí um detalhezinho, alguém pode perguntar o seguinte. Se Deus ele é imóvel, como é que ele move as coisas? Pela lógica de Aristóteles, já que um influencia o outro. Por um motivo bem simples. Segundo Aristóteles, pessoal, Deus ele é o primeiro motor imóvel, não como causa eficiente, mas como causa final. Ficou confuso, não foi? Olha só. Deus, falar de uma maneira tão simples, Deus ele é tão puro, ok? Ele é muito puro. E por ele ser puro e perfeito, ele atrai as coisas que são impuras e imperfeitas para transformar elas em puras e perfeitas. Vocês estão entendendo? Por isso que ele, mesmo sendo imóvel, já que ele é puro ato e nenhuma potência, relembra que eu falei para vocês que o movimento é justamente essa transição de ato, potência, potência, ato, ato, potência. Deus é ato puro e nenhuma potência. Então como é que ele pode mover as coisas? Simples. Ele é puro, verdade, puro ato. Ele é estagnado, porque ele sempre foi e sempre será, segundo Aristóteles, bem religioso, né? Só que nesse caso, ele é a perfeição.
Então ele atrai tudo para si, tudo que é imperfeito, tudo que é impuro, para assim transformá-los em puro e perfeito. A partir do momento que ele atrai, ele faz essas coisas se moverem. Por isso que mesmo Deus sendo um motor imóvel, ele possibilita que tudo esteja em constante movimento. Ok? Seguinte, pessoal. Crítica de Aristóteles aos seus antecessores. Aristóteles critica Heráclito, como eu já falei para vocês, porque para Aristóteles tem coisa que muda e tem coisa que não muda. Que é o mesmo motivo para criticar Parmênides. Porque é verdade, tem coisa que muda, mas tem coisa que não muda. Relembra que ele vai criticar isso porque Heráclito diz que tudo está sempre, tudo muda. Parmênides vai dizer o quê? Que nada muda. Por isso que Aristóteles diz que ambos estão errados. Algumas coisas mudam, é verdade, mas outras permanecem imutáveis. Algumas coisas são imutáveis, verdade, mas, por exemplo, Deus. Mas outras mudam. Por que ele critica Platão? Tá certo? Sobretudo naquela ideia de que Platão tinha, que eu tinha que abandonar o sensível para ir para o inteligível. Aristóteles disse que eu não preciso abandonar nada. Aliás, eu não devo abandonar nada, porque um é causa e consequência do outro, porque estão em constante movimento. Ok? Seguinte, último tópico. Europa cristianizada, fé e razão. Pessoal, curiosidade. Tá bem? Essa parte aqui, eu não vou adentrar com todos os detalhes. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar nessa parte tudo que tem que marcar, tá certo? E depois eu volto comentando de maneira geral. Na página 115, você vai vir nesse primeiro parágrafo, nessa lado A. No primeiro parágrafo, vai marcar ele aqui, ó. No esforço de converter os pagãos e combater as heresias, os primeiros pais da igreja escreveram obras apologéticas, tá bem? No lado B, você vai marcar só esse tópico, teoria da iluminação, vai pegar um lápis, uma caneta e fazer isso aqui no livro de vocês. Página 116. Você vai fazer a mesma coisa, ó, marcar com um lápis assim e assim. Na página 116. No lado B, você vai contar um segundo parágrafo. O segundo parágrafo você vai marcar todo, como está aqui. Ok? Agora nós vamos para a página 118. Você vai marcar esse primeiro parágrafo, assim, ó. No segundo parágrafo, vocês vão marcar as 4 últimas linhas. No terceiro parágrafo, você vai marcar só esse comecinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Nesse parágrafo aqui, ó, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas. E esse restante, vocês vão marcar só o nome. Movimento, causa eficiente, contingência e necessidade, grau de perfeição e causa final, ok? Vou explicar de uma maneira geral. Pessoal, é o seguinte. Na Idade Média, aliás, na transição da Idade Média da Idade Antiga para a Idade Média, período de transição, você vai ter já a formatação do cristianismo. Relembra, né? Que o cristianismo vai se tornar a religião oficial da igreja, do Império Romano, antes dele cair e assim por diante. A filosofia patrística, pessoal, tem esse nome patrístico porque vem de padre, né? Os pais. Essa filosofia patrística, ela vai buscar unir, tá certo? A filosofia grega com a fé cristã, a fé católica. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Tanto a filosofia patrística quanto a escolástica, ok? Por mais que elas tentem unir fé e filosofia, vocês não podem esquecer que em ambas a filosofia ela vai estar como subsidiária da fé, como dependente da fé. Traduzindo, eu não vou racionalizar a religião, ok? Eu vou utilizar a razão como uma forma de dar sustentação à fé, à religião. Falando de uma maneira mais simples, a filosofia vai ser usada como apoio à teologia. A filosofia vai ser usada para dar sustentação à religião, ok? Se em algum momento, por exemplo, um assunto ficar entre fé e religião, quem manda? Entre fé e filosofia, quem vai mandar é a fé, é a religião, tá certo? A filosofia patrística, pessoal, ela vai buscar formas para justificar a religião cristã. Vai ser justamente através da filosofia patrística que eu vou organizar os primeiros dogmas e as primeiras doutrinas da religião católica, ok?
Nesse início aqui, pessoal, da filosofia patrística, nós não vamos ter tantos cristãos disseminados, nós ainda vamos ter bastante a prática do paganismo, das heresias e assim por diante. Por isso que os primeiros pais do catolicismo, tá certo? Vão fazer do cristianismo, escrever obras enaltecendo a religião cristã, tá certo? Enaltecendo a religião católica e combatendo as heresias. Com esses discursos são chamados de discursos apologéticos. Só que esses discursos apologéticos, pessoal, não coloca a religião lá em cima, utilizando só argumentos religiosos, não. Ele utiliza a razão, tá certo? Para colocar a religião lá em cima. Ok? Teoria da iluminação. Pessoal, um dos principais teóricos da filosofia patrística é Santo Agostinho, tá bem? Que era um pagão que se converteu com 32 anos. Uma coisa que vocês têm que saber sobre a filosofia patrística é que ela vai ser influenciada por Platão, inclusive com aquela divisão entre mundo sensível e mundo inteligível. Só que é o seguinte, o mundo sensível, pessoal, vai continuar. O mundo inteligível, ou seja, a verdade absoluta e suprema, vai ser substituída por Deus. Traduzindo, da mesma forma que Platão dizia que eu tenho que abandonar o mundo sensível e ir para o mundo inteligível, a filosofia patrística, Santo Agostinho, assim por diante, dizia que eu tinha que abandonar o mundo e pensar somente em Deus. Ou seja, abandonar o mundo sensível e pensar somente na verdade suprema, que é Deus. Ok? O que é essa teoria da iluminação? Eu pedi que vocês marcassem tudo isso daqui. Pessoal, a teoria da iluminação é justamente isso. É uma reformulação da filosofia de Platão por meio dos teóricos cristãos, tá certo? Que vão aceitar essa dicotomia mundo sensível e mundo inteligível, mundo sensível e mundo das ideias. Só que vão substituir o mundo das ideias pela noção de ideia divina, ou seja, Deus. Então, se Platão comentava mundo sensível e mundo inteligível, a teoria da iluminação vai comentar justamente a ideia do mundo sensível e o mundo de Deus, ok? O mundo divino e assim por diante. Quer dizer o que com isso, tá certo? Que nós possuímos as verdades simplesmente porque recebemos de Deus, como o sol que nos ilumina. Traduzindo, enquanto Platão dizia que eu tinha que abandonar o mundo sensível e ir para o mundo das ideias a partir do exercício da lógica e da razão, ok? A teoria da iluminação diz que eu só posso abandonar o mundo sensível e ir para Deus por causa da misericórdia de Deus, que permite que eu reconheça Deus, que em sua misericórdia permite que eu tenha contato com Ele e assim por diante. A teoria da iluminação vai pregar o seguinte, que eu só tenho acesso ao mundo superior das ideias divinas se Deus me permitir por meio de sua iluminação, das revelações e assim por diante. No lado B aqui, na página 116, ele vai comentar o seguinte, tá certo? Que o ser humano ele é imperfeito e incapaz de conhecer a verdade absoluta se essa verdade, ou seja, Deus, não se revelar por si mesmo. Ok? Da mesma forma, ele vai dizer que isso prova a existência de Deus, porque como é que eu, um ser tão inferior, posso conhecer a verdade? Ora, só porque Deus, que é a verdade, permite que eu conheça Ele. Tá bem? Nesse último parágrafo aqui, ele vai dizer bem interessante isso aqui para vocês aprenderem. Para o teólogo e filósofo Agostinho, ou Santo Agostinho, né? A aliança entre fé e razão significava reconhecer a razão como auxiliar da fé, como eu já falei, e a ela subordinada. Tanto é que Agostinho sintetiza essa expressão ao dizer que, em latim, né? Credo ut intelligam, ou seja, creio que posso entender. Quer dizer o que com isso? Quando ele fala essa frase, creio que posso entender. Que fé e razão podem coabitar, mas a fé sempre vai mandar na razão, tá bem? Por fim, pessoal, temos a escolástica. A escolástica, ela vai ocorrer em um outro período. Enquanto a filosofia patrística vai ocorrer na transição da Idade Antiga para a Idade Média, com todas as transformações que ocorreram nessa época, a filosofia escolástica já vai ocorrer durante a Idade Média em si. Ela vai surgir da necessidade da formação, tá certo? De pensadores, intelectuais, padres. Com isso, eu vou ter o surgimento de universidades e escolas.
Por isso que essa filosofia surgida nesse ambiente vai se chamar de escolástica. Aqui, pessoal, eu vou ter, diferente da patrística, que vai ser extremamente influenciada pelo pensamento de Platão, que incluía o abandono do mundo sensível, tá certo? Na escolástica, não. Na escolástica, pessoal, ela vai ser bastante influenciada pelo pensamento de Aristóteles. Inclusive aquela história que Aristóteles tinha de não abandonar o mundo sensível, o mundo natural, pelo contrário. Vocês recordam que eu tinha comentado com vocês? Que para Aristóteles, com a sua teoria da causalidade, uma coisa era causa e consequência de outra, não é? Então, isso vai influenciar a filosofia escolástica também, ok? Para eu acreditar em Deus, eu não preciso abandonar o mundo, que era o que a patrística dizia, ok? Eu não preciso. Eu posso sim juntar uma coisa com outra. É curioso você pensar o seguinte, que ambas, tanto a patrística quanto a escolástica, diziam que você dividir o mundo entre mundo sensível e mundo inteligível, mas esse mundo inteligível havia sido substituído por Deus, ou seja, mundo sensível e mundo e inteligência divina, e Deus. Enquanto a patrística dizia que eu tinha que abandonar o mundo sensível e pensar só em Deus, a escolástica não, dizia que eu podia sim trabalhar com as duas coisas. Uma não necessariamente excluir a outra, mas valendo lembrar, ainda, tá certo? O mundo sensível, o mundo natural, ainda é dependente de Deus, ok? Eu não preciso abandonar um ou outro, mas Deus ainda é superior a tudo, tá bem? A principal obra, o principal teórico da escolástica, tá certo? É Tomás de Aquino, tá bem? Tanto é, pessoal, que com essa mistura que ele vai fazer de Aristóteles com o pensamento cristão, vai ser chamado de filosofia aristotélica tomista e vai aparecer sobretudo num livro de Tomás de Aquino que é chamada de Suma Teológica, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, ele vai valorizar a fé como instrumento de conhecimento. Traduzindo, eu não preciso abandonar o mundo sensível, o mundo natural para adorar a Deus, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sobretudo se você for pensar que no pensamento de São Tomás de Aquino, um pode ser considerado como um influenciador do outro. Por exemplo, eu posso perceber Deus a partir do mundo natural. Eu não preciso abandonar o mundo para perceber Deus. Tanto é que ele vai utilizar, inclusive, a razão, pessoal, para tentar provar a existência de Deus, que é a chamada 5 vias da existência de Deus, que é baseado na metafísica de Aristóteles. Se lembra? Os 4 movimentos, aliás, as 4 causas, né? A teoria das 4 causas, que é a causa material, eficiente, formal e final. Tomás de Aquino vai utilizar isso para criar, tá certo? O que ele chamava de teoria das 5 vias, que era justamente o seguinte, formas racionais para provar a existência de Deus. Que 5 vias era essa? A via do movimento, da causa eficiente, da contingência e necessidade, do grau de perfeição e da causa final. A teoria do movimento diz o seguinte, que tudo se move e é movido por outra coisa. Nada move a si mesmo, além de Deus. Quer dizer o seguinte, que Deus é o princípio de tudo. Relembra da teoria do primeiro motor imóvel, né? Que é Deus de Aristóteles? Então, ele vai utilizar aqui, na teoria do movimento. Tudo está em constante movimento. Tudo está em constante movimento procurando o quê? Sua perfeição. Perfeição essa que é influenciada por quem? Por Deus, pela perfeição de Deus. Ok? Causa eficiente. Nada é causa de si mesmo. Ok? Bem simples. Com essa ideia de causa eficiente, a primeira causa de tudo é Deus. Ok? Seguinte, ele até fala aqui, ó, nada pode ser causa de si mesmo, senão seria anterior a si mesmo, por não poder seguir um processo infinito. É preciso admitir uma causa primeira que não é causado, ou seja, Deus. É a mesma lógica de Aristóteles. Tudo está em constante transformação, tudo está em constante movimento, tudo é causa e consequência de alguma coisa. Só que se a gente for procurar causa de tudo, a gente vai entrar em um movimento infinito. Então, num processo infinito. Então, eu tenho que admitir que existe alguma coisa que foi causa de tudo, mas, tá certo? Não foi consequência de nada.
Sei, pessoal, tá um pouquinho confuso, é porque esse assunto é meio assim não mesmo. Deixa eu falar de uma maneira bem resumida para vocês, bem simples. Essa 5 vias, né, a causa eficiente, ela vai comentar o seguinte: tudo é causa de alguma coisa e consequência de alguma coisa. Ok? Isso a gente já viu. Só que se a gente for procurar a causa de tudo, a gente vai ficar em um movimento, em um processo infinito. Então eu tenho que admitir que existe alguma coisa que surgiu do zero, foi a causa de tudo, mas a consequência de nada. Que ser é esse, que é imutável? Deus, que muda tudo, mas não foi mudado por nada, que influencia tudo, mas não é influenciado por nada. Eu lembro que Aristóteles falava, né, que Deus é ato puro, sem nenhuma potência. Contingência e necessidade. É basicamente o seguinte, pessoal. Tudo influencia alguma coisa, é influenciado por alguma coisa. Só que se eu for procurar essa relação de quem influencia é influenciado, eu vou novamente continuar no processo infinito. Então eu tenho que aceitar que existe um ser que influencia tudo, mas não é influenciado por ninguém. Deus de novo. Graus de perfeição. Segundo ele, todo ser tem graus de perfeição diferentes, que podem ser comparadas, medidas e assim por diante, tá certo? Mas só um, já que ele pode servir de padrão para todo o resto, é perfeito em tudo, Deus. Causa final. Toda a natureza, pessoal, tem uma finalidade, um propósito. Caso contrário, não haveria ordem. Traduzindo, se tudo segue essa ordem, essa lei de causa e consequência, alguém criou essa lei para que não fosse um caos, sabe, uma bagunça. Se existe algum ser que criou tudo pensando nas regras e nas leis, esse ser só pode ser Deus. Quer dizer, pessoal, nós temos aqui em Tomás de Aquino, tá certo, uma teologia natural, tá certo, que busca utilizar o movimento da natureza, tá certo, essa relação de causa e efeito, esse processo de contingenciamento, esse processo de transformação entre ato e potência, para provar a existência de Deus. Eu uso, nesse caso, a teoria, o mundo sensível, o mundo natural, para provar a existência de Deus. Por isso que é chamado de teologia natural. Pessoal, de maneira geral é isso. Eu sei que ficou um vídeo meio longuinho, mas se tiver alguma dúvida, pode postar no privado que eu busco ajudar dentro do possível vocês, ok? Repetindo, tiver dúvida, pausa, volta o vídeo, faz as anotações e assim por diante. Boa sorte para todos e até uma próxima, se Deus assim permitir.